Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de impacto de hoje. A gente vai mergulhar num tema que, olha, costuma ser um ponto bem sensível para quem empreende, que é a tal da governança e gestão de riscos. Exato. Aquela ideia de que são conceitos distantes, caros, sabe? Coisa para gigante corporativo. Exatamente. Mas hoje a gente vai investigar uma abordagem diferente, a da governança aplicada sob medida. Isso. A ideia de que, sim, é possível ter estratégia, ter preparo, sem precisar de um batalhão de consultores ou de manuais com centenas de páginas. E para essa análise, a gente tem em mãos o material do programa Impacto 3C e, principalmente, um artigo que é a espinha dorsal da nossa conversa. O nome é Balanço de Riscos, transformando incerteza em vantagem competitiva. O autor é o Celso Cândido de Souza, que é cofundador do programa. E a nossa missão aqui é tipo desempacotar isso, né? Isso. Será que uma ferramenta simples pode mesmo mudar o jeito que uma PME toma decisão? E como é que a colaboração entra para quebrar a famosa solidão do poder? Essa solidão é o ponto de partida. O artigo até usa uma palavra forte, fala que muitas empresas operam no achismo. Por intuição. E a proposta não é eliminar a intuição, que é valiosíssima, né? Mas sim qualificá-la. E para entender como eles chegam nisso, a gente tem que olhar a jornada do autor. Sim, isso me chamou muito a atenção. A trajetória dele é a própria justificativa do método. Totalmente. A gente está falando de um economista com mais de 40 anos de carreira. Ele passou por gigantes do agronegócio, tipo o Grupo Perdigão, pela Conab. Setor de tecnologia nos Estados Unidos, bancos, foi professor universitário. Em pequenas e médias empresas. A pergunta que fica é, por quê? O que é fascinante é que a resposta parece ser justamente o contraste. Depois de décadas lidando com aquelas estruturas de governança super complexas, às vezes até engessadas, né? Sim. Ele parece ter visto uma lacuna enorme nas PMS. Não de vontade de crescer, mas de ferramentas acessíveis para fazer isso de forma sustentável. Entendi. O propósito dele, então, é traduzir toda essa bagagem de um jeito prático. Exato. Focado em rentabilidade, em perenidade, mas que caiba na realidade de quem não tem um andar inteiro só de diretores, né? Ok, então a carreira dele foi o laboratório que deu origem à tese. E a tese está toda nesse artigo, o Balanço de Riscos. Vamos entrar nele, porque já começa com uma provocação. Começa mudando a regra do jogo. A gente ouve a palavra risco e o cérebro já liga o alerta vermelho. Pensa em perda, problema, prejuízo. O modo defensivo é ativado na hora. Mas o artigo propõe outra definição. Diz que risco não é sinônimo de perda. Risco é um desvio do esperado. E todo desvio tem duas faces, a ameaça e a oportunidade. Isso parece simples, mas é uma mudança de mentalidade brutal. Total. É sair do reativo e ir para o proativo. Em vez de pensar como eu evito essa perda, a pergunta vira como eu me posiciono para talvez até ganhar com esse desvio, enquanto me protejo. Tira a gestão do porão do medo e coloca na sala de estratégia. Isso. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como se faz isso na prática sem se afogar em planilhas infinitas? Exato. E é aí que entra a ferramenta que ele chama de balanço de riscos. A ideia, pelo que eu entendi, é ser uma leitura sistêmica do ambiente. Não para adivinhar o futuro, mas para mapear os ventos, sabe? Sejam eles a favor ou contra. E um método que ele propõe se divide em duas análises. Uma interna e outra externa. A interna é sobre autoconhecimento. É mapear suas vulnerabilidades. Vulnerabilidades estratégicas, financeiras, operacionais. Exato. Vamos para um exemplo prático. Pensa numa pequena indústria que depende de uma única máquina para 80% da produção. Se essa máquina quebra, a empresa para. Pronto. Isso é um risco que precisa estar no mapa. É uma vulnerabilidade operacional clara. Ou, sei lá, uma vulnerabilidade financeira, como ter 70% do faturamento concentrado num único cliente. Perfeito. Se esse cliente vai embora, o impacto é devastador. A análise interna é sobre saber onde o seu barco tem furos antes da tempestade chegar. E a segunda análise é a externa. É olhar o que você não controla. Economia, tecnologia, concorrência, legislação.
O objetivo não é acertar qual vai ser a taxa de juros, mas entender como diferentes cenários de juros afetariam seu negócio. Isso te dá um cardápio de respostas. Entendi a lógica. Mas aí vem o ponto que sempre pega para o pequeno e médio empresário. Tempo e complexidade. Ah, sim. A realidade é o dono, que é o financeiro, o vendedor, às vezes o RH. Como é que ele para fazer uma análise dessas? Parece ótimo no papel, mas só como um luxo. E é exatamente essa objeção que o artigo tenta demolir. A proposta é que a ferramenta só funciona se for radicalmente simples. E como ela é? O exercício prático se resume a fazer 3 perguntas para qualquer tendência ou evento que aparecer no radar. Ok, primeira. Primeira, isso aumenta ou reduz a minha demanda? Segunda, isso pressiona ou alivia os meus custos? E a terceira? Terceira, isso afeta meu capital, meu acesso a crédito ou meu risco jurídico? Ou seja, é um filtro. Se a resposta for sim para qualquer uma delas, o item entra no seu balanço. Se não, é ruído. Deixa de lado. Precisamente. E o artigo é muito enfático nisso. Uma página resolve. Se virar um dossiê, a ferramenta perdeu sua função. O objetivo é clareza, não um tratado acadêmico. Certo, a simplicidade da ferramenta me convenceu, mas isso me leva a uma questão mais profunda. Se é tão direto e o conceito é tão poderoso, por que isso não é prática comum? Ótima pergunta. O que impede o empresário de sentar por 2 horas e fazer esse exercício? Aí a discussão sai do campo da ferramenta e entra na cultura, no comportamento. E o artigo aponta para uma barreira central que ele chama de a solidão do poder. A angústia do decisor. Exato. O empresário até percebe os riscos, ele sente as tendências, mas ele trava na hora de decidir, porque a responsabilidade final é toda dele. Ele não tem um par, um conselho. Ninguém para validar ou para oferecer um contraponto. Ele fica ruminando aquilo sozinho e muitas vezes a inércia vence. E eu me pergunto se não tem outra camada aí também. Além da solidão, talvez um certo ego do fundador, sabe? Uma dificuldade cultural em admitir que não tem todas as respostas. É um ótimo ponto. A figura do herói empreendedor que resolve tudo sozinho. Isso cria uma armadilha. Com certeza. Então, se o problema não é a ferramenta, mas o ambiente, qual é a solução? É nesse ponto que a conversa se conecta com a outra parte dos materiais. A proposta do programa Impacto 3C. E especificamente o seu conselho consultivo colaborativo. A peça que faltava. A ideia é que o balanço de riscos é o quê? O conselho é o como e o com quem. É a criação de um ambiente seguro para usar ferramenta. E o que é esse conselho na prática? Os materiais deixam claro que não é um conselho de administração formal, burocrático. De forma alguma. É uma rede de empresários, de portes e setores diferentes, mas que, no fundo, enfrentam os mesmos dilemas, sabe? Crescimento, sucessão, inovação. E como funciona? Eles se reúnem periodicamente e essas reuniões são mediadas por conselheiros e mentores experientes e, o que é crucial, imparciais. Imparciais porque não tem vínculo com as empresas. Exato. A opinião é isenta de vieses internos. E o modelo de negócio torna isso acessível, né? O custo desses mentores é rateado entre os participantes do grupo. Democratiza o acesso a uma inteligência estratégica que, de outra forma, seria caríssima. Sim, mas o benefício vai muito além do custo. A diversidade de experiências no grupo é um acelerador de aprendizado brutal. Você aprende com o erro do outro sem precisar cometê-lo. E vê soluções em outros mercados que podem ser adaptadas para o seu. Exatamente. Vê uma solução de logística no varejo e pensa, espera, eu posso adaptar isso para a minha indústria. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Um grupo de empresários, talvez da mesma região, com desafios parecidos, isso não corre o risco de virar um groupthink? Um pensamento de manada? Isso, um ambiente onde todo mundo concorda com todo mundo e acaba reforçando os mesmos pontos cegos. Essa é a principal armadilha de modelos assim, e a estrutura que eles propõem parece desenhada para evitar justamente isso. A chave está em 2 coisas. Primeiro, a diversidade que eles buscam nos grupos. Misturar setores? Indústria, serviço, varejo, tecnologia. E a segunda e mais importante é o papel dos mentores. Eles não estão lá para concordar, estão lá para provocar, para fazer a pergunta difícil. Eles são os antídotos para esse pensamento de manada. Perfeito. O mentor atua como o catalisador do dissenso produtivo. E tem outro benefício que talvez seja o mais subestimado. Qual? A disciplina forçada.
ter que mensalmente preparar e apresentar seus desafios para um grupo de pares te obriga a sair do modo apagar incêndio e a pensar estrategicamente. É uma mudança de hábito, não só de ferramenta. Cria um ritmo de governança. É a diferença entre ter a matrícula da academia e ter um personal te esperando às 7 da manhã. A responsabilidade compartilhada gera compromisso. Faz todo sentido. E os materiais falam bastante da qualificação do time por trás da iniciativa, né? Sim, e a diversidade deles é um microcosmo do que o programa quer oferecer. Sem citar nomes, as fontes mostram que a equipe de fundadores tem gente com décadas de chão de fábrica na indústria. Tem especialistas em marketing e M&A que sabem o que o mercado olha na hora de comprar uma empresa. Consultores tributários que navegam na complexidade fiscal brasileira e executivos com experiência em transformação organizacional dentro de multinacionais. Ou seja, a ideia é que não importa o seu desafio. Seja ele operacional, financeiro, de mercado, é muito provável que alguém naquela estrutura, um mentor ou outro empresário, já tenha passado por algo parecido. É uma inteligência coletiva sob demanda. Fantástico. O que os materiais descrevem, no fim das contas, é um ecossistema. O artigo sobre o balanço de riscos te dá a ferramenta de diagnóstico, o mapa. E o Conselho Consultivo Colaborativo oferece o veículo e os copilotos para navegar por esse mapa. Exatamente. Transformando a análise em ação e, mais importante, em resultados. Uma combinação de autoconhecimento com inteligência coletiva. Olha, para quem se interessou por essa abordagem, por essa ideia de governança sob medida para crescer com mais segurança, a sugestão das fontes é visitar o site impacto3c.com.br. Isso soletrando impacto3c.com.br. Tem mais detalhes sobre a metodologia e sobre como se cadastrar para os grupos. Então, depois de analisar todo esse material, o que tudo isso significa? Qual é a grande ideia que fica? O material nos deixa com uma reflexão muito poderosa, que está na conclusão do artigo. Se toda decisão estratégica importante na vida de minha empresa envolve risco, por que tantas delas ainda são tomadas com base na improvisação, no puro feeling do momento? É uma ótima pergunta para encerrar. A incerteza e o risco sempre farão parte do jogo dos negócios. A improvisação não precisa.